Exatamente. Então, você veja, existe essa preocupação com o preço, né? Ali por parte da regra. Então, a gente tem que dar atenção. E esse é o calcanhar de Aquiles, é outro calcanhar de Aquiles, especificar o objeto e olhar o preço da etapa interna. Tanto, pessoal, que pesquisas, estudos e tal, que analisam economicidade em licitação, elas questionam você ter o próprio orçamento da etapa interna como parâmetro, ou como único parâmetro. O que que manda você olhar? Manda você olhar o comportamento dos participantes na sessão de julgamento. Entendeu? Porque veja uma situação, Helena. Eu já cansei de entregar relatório para o prefeito do município em que eu trabalhava, falando assim, olha só, eu consigo 80% de economia nos pregões de medicamento aqui do município. Como assim, cara pálida, né? Sua pesquisa está errada. 80% de economia, vamos falar de execuibilidade? Né? 80% de economia. Aliás, como é que a gente lida com execuibilidade? Vocês sabem disso? Como é que a gente lida? Qual que é a regra? Eu desclassifico se foi inexequível? Hã? De plano? Não. Eu tenho que abrir a oportunidade para a empresa mostrar que o preço dela é exequível. Eu não desclassifico de plano. Essa é a regra. Tá bom? Lá no... vamos lá. Você não abre. Exatamente. Ó, 59, tá bom? Lá no 59, a administração poderá realizar diligências para aferir a execuibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada conforme disposto no inciso 4 do caput deste artigo. Então, vai aferir a execuibilidade. Em obras e serviços de engenharia, a legislação da pista, ela fala, são consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. Entendeu? Então, como é que eu consigo 80% em relação ao meu orçamento e estou achando que estou arrasando, que estou fazendo uma super economia? Não, querida, seu orçamento está errado, né? Então, a gente tem que parar para pensar nisso. Olha o comportamento dos licitantes na sessão, que você vai ter uma noção de preço de mercado muito maior do que com relação ao seu orçamento da etapa interna. Tá bom? Com relação a esses 75%, só lembrando para vocês que o parágrafo 5º do 59, ele dá uma margem maior. Então, é 75%, mas pode chegar a 85%. Olha só, nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor, cuja proposta for inferior a 85% do valor orçado pela administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta lei. Quer dizer, se eu posso pedir garantia adicional, numa situação em que a proposta for inferior a 85% do valor orçado pela administração, a execuibilidade pode ser maior do que 75%, né? Eu posso ter uma proposta execuível em 75%. Eu posso prever no meu edital esse percentual aí. Pode. Ou simplesmente referenciar a lei. Para fins de execuibilidade, serão consideradas as regras do artigo 59 da Lei 14.133. Eu acho que edital tem que ser prático, sabe? Então, assim, escreveu estritamente necessário. Você vai repetir o texto da lei, então não repete, não. Né? Eu acho que assim, a gente tem que... exatamente, manda ver. Mas lembra isso, você não desclassifica de imediato, você dá oportunidade para a empresa mostrar que o preço dela é exequível, tá bom? Vamos lá, então. Bom, e como, então, que eu vou fazer meus orçamentos? O 23, ele dá opções, tá bom, pessoal? Então, a gente já viu preços de bancos de dados públicos, né? Levar em conta quantidades a ser contratadas. Então, quanto mais eu aumentar a quantidade para comprar, eu reunir minhas compras, eu vou ter potencial economia de escala, eu vou conseguir preço melhor. É por isso que o plano de contratação anual também é vantajoso, né? É por isso que, às vezes, vale a pena eu fazer um sistema de registro de preço e me reunir com outro órgão para poder comprar alguma coisa. Então, a gente pode pensar nisso. Parágrafo 1º. No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros adotados de forma combinada ou não. Pessoal, 23, parágrafo 1º. Melhor
preço, não se falou menor preço. É por isso que eu digo para vocês, é possível estabelecer parâmetros para a aquisição. Não tem pecado nisso, tá? A gente não é franciscana a ponto de só comprar porcaria, não. A administração pode querer o que é bom, né? Ela tem que ter cuidado, repito, com as disposições do artigo 20, que estão ligadas ali a adquirir bem de luxo. E aí tem várias fofocas, né? Tem gente que quer banheiro exclusivo na construção de prédio, tem gente que quer fruta exótica, com o dinheirinho do trabalho. Isso aí não está certo, né? Você quer fruta exótica, paga do seu bolso. E por aí vai. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Bom, então os critérios são... O primeiro aqui, pessoal, é a mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas. As medidas de tendência central, quer dizer, a forma de você avaliar o preço de mercado, entre elas existe a mediana, mas existem outras e eu gosto de lembrar isso. Tem a média e tem a moda. A média a gente costuma usar com frequência, né? Inclusive a gente fazia o que costumeiramente? Pegava 3 preços, somava, fazia a média e falava que aquele ali era o preço de mercado. Qual que é o problema da média? A média considera os outliers, tá? Então, eu tenho ali, vamos supor que eu trabalhei com 5 preços. Pelo amor de Deus, me ajudem na conta. Então, a gente tem 20, 30, 20, 30, 40, 20, 30, 40, 80 e 10. E 5. Não, e 5. Então, a gente tem 5, 20, 30, 40, 80, 5, 20, 30, 40 e 80. Pronto. Bom, o que vocês acham que é preço mais próximo aqui do mercado? O que reflete a realidade? Provavelmente 20, 30 ou 40, né? Mas se eu somar isso aqui e dividir por 5, o 80 e o 5 vão influenciar. Entenderam? Então, esse é que é o problema da média. Já na moda, eu vou pegar o número que repete. Então, a moda vai me mostrar um preço de mercado. Então, ali, né, a moda está bem fácil para mim. Basta eu olhar o preço que repete. E na mediana, a mediana ela costuma ser mais fiel. Para fazer a mediana, tem uma receitinha. Eu fiz uma colinha aqui no meu bem infungível, né, no meu caderninho. Então, veja. Você vai arrumar os dados em ordem crescente, certo? Então, eu falei os números ali trocadinhos, então a gente teria que organizar. Ó, 5, 20, 30, 40 e 80, certo? Se o conjunto for par, a mediana é o resultado da soma das duas medidas centrais. Então, se for par, eu tenho assim, ó, 5, 20, 30, 40. Eu somo isso aqui e faço a média, né? Eu divido por 2, aliás. Certo? Então, 5, 20, 30, 40. 20 com 30, 50, dividido por 2, 25. Essa é a mediana do número par. Então, eu somo os números do meio e divido por 2. Se for ímpar, o valor que separa lados maiores e menores do próprio conjunto. Se for ímpar, é o que sobra no meio, entendeu? Eu tenho que ter números iguais de um lado e números iguais do outro. Então, a mediana do orçamento ímpar é mais fácil do que a mediana do par, porque no par eu tenho que pegar os dois do meio, somar e dividir por 2. Então, assim, eu obtenho a mediana.